João 8:32. E aí, para não ficar no 32, para não ficar aquele versículo isolado, né? Para você entender melhor esse versículo 32, a resposta do 32 está no 36. Amém? Que diz assim a palavra do evangelista João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 diz assim: pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Quero apenas explanar aqui em 5 minutinhos em relação a respeito sobre a palavra e conhecereis a verdade. Muitas pessoas acham que a verdade é só apenas a gente conhecer, né? Saber da verdade e não viver. Primeiro ponto, temos que viver aquilo que é verdadeiro, porque algo que é verdadeiro é importante para nossa vida, né? Se nós colocar em prática, né? Se nós praticar, né? Não adianta falar da boca para fora, mas eu conheço a verdade. Mas se não pratica a fé, a caridade, a justiça, né, de Deus, não tem como jamais, né, você ter conhecido a verdade. Existe a verdade no mundo espiritual, né, na área material, nesse mundo materialista, capitalista que nós estamos vivendo. Existe aí na sociedade pós-moderna, né, desse avanço tecnológico que nós estamos vivendo, aonde a sociedade, uma parte dela é hipócrita. Existe verdade lá, mas a verdade que existe na sociedade não traz para nós libertação. No mundo animal também existe a verdade, no mundo político, no mundo do esporte, no mundo da educação, da segurança, da saúde, em todas as áreas existe verdade, mas a única verdade que liberta, que salva, que dá a paz no nosso coração e a certeza de nós estar salvo é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14, versículo 6 está escrita essa palavra, né? Ele é a porta, Ele é o pastor, um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aqui Ele falou uma palavra porque essa palavra não veio do evangelista João. Essa palavra veio de Jesus. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade, Ele estava se referindo a Ele. A verdade é Ele, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra, a verdade de cura, de salvação, de libertação, de transformação, de porta aberta, de livramento, para liberar perdão. Só pode ter força para se libertar do vício e liberar perdão quem tem esta verdade. Amém? Concluindo agora, fechando com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Salmo 27, verso 4. A verdade você vai encontrar no templo. Eu e você somos o templo de Deus. Só que nós temos que estar dentro de mais outro templo. Uma vez eu trouxe uma explanação em relação a respeito sobre 3 tipos de templo. O templo de Deus, que somos nós. O segundo templo, que é o templo onde nós se reunimos para aprender um com o outro. E o terceiro templo, que é a nossa casa, onde nós estamos lá morando com a nossa família. E o terceiro templo é aqui, minha gente. Mas o lugar onde você vai pegar a sua vitória é o segundo templo. Não é no primeiro, não é no terceiro, é no segundo. É no segundo, onde o Espírito de Deus habita e traz para você luz, traz para você entendimento e traz para você livramento. Por isso que o salmista disse assim, ó: uma coisa eu pedirei. E outra versão ele disse assim: uma coisa eu buscarei, que eu possa viver. E outra versão diz assim: que eu possa estar todos os dias na casa de meu pai, para contemplar a formosura do meu pai e aprender em seu templo. É no templo onde nós recebemos a nossa vitória. É no templo onde nós passamos a ter manso e humilde de coração. É no templo onde a gente aprendemos a amar e perdoar. É no templo onde a gente aprendemos a ser mais família. É no templo onde nós trazemos cura. É no templo onde as nossas feridas da nossa alma, ela é curada. É dentro do templo que você vai buscar a sua salvação e a salvação da sua família. É no templo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Estamos aqui nessa rua, né, onde tem um prédio ali na frente, onde o pastor Francimário tinha alugado, né, onde era a igreja, né, do pastor Francimário, aqui no Pramorar, com Ras Novos RN. Nesse momento meu filho está louvando, é o culto aqui da igreja evangélica Quadrangular, né, família global, pastor Ednaldo Henrique, chegou do Pará, né, faz pouco tempo, fez uma viagem para fora. 15 dias tem culto aqui na casa da irmã. Promessa de Deus, eita glória. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão, eita glória. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Eu peço. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Está na lei. Quem sofre com diabetes tem direito a pelo menos 3 benefícios no INSS: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-Loas. Cada um vai precisar cumprir requisitos. Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa ter contribuído para o INSS por pelo menos 12 meses e ter ali a qualidade de segurado. Já no caso do BPC-Loas, basta que ela seja de baixa renda e tenha inscrição no cadastro único. Nos 3 casos, ela vai precisar de documentação médica que ateste ali as limitações e a incapacidade para o trabalho. Diga, breve estarei aí, Breve estarei aí, louvando ao Senhor em todas, louvando o Senhor, em todas as igrejas. todas as igrejas. Amém. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações. Cara, o dízimo, se você lê a Bíblia, se você é cristão, você tá ali na igreja e você lê o dízimo não é para os dias de hoje. É totalmente fora. Todos os pastores que estão coletando dízimo, crescendo suas igrejas, tendo aí carro de 500 mil, eu não estou falando mal do evangelho, pelo contrário, o verdadeiro evangelho é você ajudar o seu semelhante. Jesus diz, os mandamentos se resumem em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus, né? A ti mesmo. Acabou. Então assim, esse pressuposto de dízimo, de coletar, você não chega ali, você não vê, na maioria dos casos, não estou generalizando, alguém chega e diz bem assim, vamos ajudar algum irmão da igreja com a conta de água, de luz, de energia. E tem o caso oposto. Eu já vi relatos da irmãzinha que era 30 anos na igreja, e aí o pastor deixou de dar a cesta básica dela, lá eu não vou mais não, porque não estão me ajudando. O ser humano é ingrato, né? A gente sabe, mas quando a gente fala de dízimo, o dízimo não é nova aliança. Jesus não recolheu dízimo, Jesus não estipulou 10%. Isso era uma cultura, inclusive, pagã, não era só do costume cristão, hebreu, judaico. Todas as culturas dos povos antigos separavam 10% para os seus deuses, para as suas divindades, e isso aí veio se alastrando. Onde é que realmente existiu essa questão do dízimo?
Qual é o fundamento do dízimo? Exatamente. Quando a primeira vez que o dízimo apareceu, qual foi a justificativa que deram? Isso aqui é para quê? O primeiro relato de dízimo que a gente tem foi quando uma figura misteriosa da Bíblia, chamada Melquisedeque, que significa, na etimologia da palavra, rei de Jerusalém, ele aparece para Abraão, que foi o primeiro patriarca, que inclusive até outras religiões consideram ele, o islamismo, por exemplo, vem do mesmo berço. Ele apareceu ali quando Abraão ganhou uma guerra com 4 ou 5 reis. Então ele pegou os despojos de guerra daquilo que ele ganhou e ele decidiu, no coração dele, dar os 10% para Melquisedeque. Lembrando, essa foi uma oferta de bens, mas nenhum outro relato na Bíblia de bens. Aí os pastores fazem, Malaquias 3:10, que é um verso famoso, roubarás o homem a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu coração, da sua honestidade, da sua intensidade de ajudar o seu semelhante. Então por isso que você perguntou, você é cristão? Cara, eu sou o cristão da Bíblia, não sou o cristão de um sistema religioso que inclusive defrauda a Bíblia em prol de um crescimento fiduciário. João, capítulo 5, versículo 17 e 18. Se alguém ler aí, se alguém encontrar aí, por favor, por gentileza, leia aí para mim, por favor. 1 de João, capítulo 17 e 18. Aí, se por acaso vocês não entenderem bem essa passagem, eu aconselho você ler o capítulo todinho. Aí você vai entender todo o contexto. Como o tempo, né, já se foi, o pregador não sou eu nessa tarde, né? Eu vou ser fiel no tempo e vou resumir em 5, 7 minutinhos, eu vou estar entregando. Leia para mim, por igreja. Capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 17 e 18, amém? Amém. Toda iniquidade e pecado, há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo. O maligno não lhe toca. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Luiz. Amém? Amém. Eu estava nessa tarde estudando a palavra, eu fui almoçar hoje às 2h30 da tarde. Acho que era às 2h20, né, mais ou menos, quando eu fui almoçar com meu filho. E desde uma hora que eu estava estudando sobre essa palavra para hoje pregar ali numa igreja que está indo para lá. A igreja evangélica Sagrada Missões de Jesus, né? Eu estava ministrando a palavra de Deus. Aí eu estudei essa palavra para pregar lá. Amém? Por isso que aqui eu não vou puxar todo o pano de fundo, não vou explicar acerca desse assunto aqui. Eu vou só apenas entregar aqui umas 2 ou 3 palavras que assim, me chamou mais atenção dentro desse contexto, dentro dessa história aqui, né? E nós devemos entender o seguinte, que quando nós estamos buscando, né, em santidade, na sua casa, na nossa casa, né, tendo aquele momento de oração, porque a oração melhor que tem, meu irmão, é aquela oração que ninguém vê. É só Deus que vê você na hora de estar de joelho dobrado orando. Ali as lágrimas descem, ali você, né, entrega, né, os seus problemas para Deus. E Deus me fez entender dentro dessa temática, né, desse assunto aqui, em relação a respeito sobre o pecado. O pecado, ele está dentro da natureza de todos nós. Não tem como nós não se livrar do pecado. O pecado ele se manifesta em nossas vidas de várias formas. Se manifesta na maneira de você não ajudar teu irmão, né? Você está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. Foi o Tiago que falou, né? É aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? E Jesus chegou ainda falando mais forte nas cartas de 1 de João, um pouquinho mais para trás, no capítulo 3, porque eu gosto de pegar mais de exército, ele está pegando o contexto para o povo entender bem o assunto. 1 de João capítulo 3, versículo 17 e 18, olha o que está escrito aí. Aqueles que têm bens na terra e vê o teu irmão necessitado, né, precisando, e não ajuda, o amor de Deus nunca esteve em teu coração. É forte ou não é? Foi Jesus que falou essa palavra. Aí ele continua, no versículo 18, Jesus fecha com chave de ouro o sermão, né? Ele dizendo assim: mas não ameis nossos irmãos com palavras, mas sim por obras. Quer dizer, nós temos que estender as mãos, temos que abençoar. E quando nós aprendemos a abençoar
sem fazer a exceção de ninguém, sem fazer a exceção de ninguém, sem olhar alguém, né? Fazer o bem sem olhar alguém, dar uma direita sem esquerda, né? Quando a gente começar a saber, a sanear, como a própria palavra de Deus fala ali, o próprio Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, né? Que aqueles que, pois, quiser, né, fazer alguma coisa para vós, fazeis primeiro vós primeiro, né? Porque esta é a lei dos profetas, né? Mateus capítulo 7, versículo de número 12, amém? E aí, voltando aqui para 1 João 5, já concluindo, fechando, João, ele escreve, porque Jesus, ele tinha falado essas palavras, mas o evangelista João deixa para que a gente venha servir de alerta para a gente, que a gente venha vigiar mais, que a gente venha ter mais prudência, né? Que a gente venha ter um equilíbrio emocional, né? Que a gente venha controlar a nossa natureza, porque eu descobri, pastor Luiz, estudando essa data, eu dei uma revelação dentro dessa palavra, que Satanás não manda na minha e na sua vida não. Não. Mas por que a gente só vive pecando? Não, é a natureza da gente que leva nós a pecar, mas não é o diabo não, nem tudo é o diabo, irmão. Eu não estou sendo advogado dele aqui não, e nem quero ser, está repreendido em nome de Jesus. Mas nem tudo que acontece na vida da gente é Satanás não. A é nós mesmos que buscamos, é nós mesmos que plantamos. E nós só colhemos aquilo que a gente planta. Mateus 7, versículo 2. Que com a mesma forma que você estiver medindo o teu irmão, com a mesma medida você será medido, como eu disse aqui ontem, né? A gente temos que ter cuidado de uma forma que a gente, né, estamos lidando com aquela pessoa, porque aquela pessoa que hoje você está ferindo, ou feriu ontem ou hoje, amanhã essa pessoa vai vir para lhe socorrer. Você está entendendo? A gente fecha a porta, nós mesmo que fechamos as portas, porque está faltando mais o quê? Sabedoria. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, está lá escrito que se falta entre vós sabedoria, peça a Deus e Deus dará, e não passará em rosto. Eu passo em rosto, se eu ficar com a de você, eu vou para a praia, essa mulher, esse homem fez isso comigo, lá no passado, lá atrás eu fiz isso assim, aí mais passa em rosto, né? Porque isso é da natureza da gente, a gente ficar dizendo que a gente fez lá atrás, né? O irmão, quando o irmão se vê, ele faz raiva a gente, né? Porque tem várias formas do irmão fazer raiva a gente, meu. Tem várias formas de fazer raiva a vocês também. E o diabo, ele pega essa brecha para dançar, fazer ciranda dentro da igreja, né? É causar contenda, divisão, decisão, né? Inveja, ciúme. A natureza do ser humano, a inclinação da natureza do ser humano é de pecar. E um dos maiores, Satanás, demônio, que não é nem do inferno não, meu irmão, que tormenta nós, é nós mesmos. A gente temos que entender isso. Tem muita gente que não quer reconhecer isso, mas o próprio demônio, tem vezes que é nós mesmos que estamos sendo demônio, nós que estamos sendo endemoniados. Eu estou falando uma linguagem bem aerólica, né? Para vocês entenderem, você está entendendo? Que o maior inimigo, sabe quem é o maior inimigo meu e seu? Não é Satanás não é seu irmão não, é você mesmo, é eu mesmo. Nós às vezes estamos sendo inimigos de nós mesmos. Se eu não consigo viver, né, em paz, como é que eu vou transmitir a paz para as pessoas, né, que estão ao nosso lado? Aí eu fecho agora com chave de ouro, citando aquele texto de Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 7 e diante. Depois vocês meditem direitinho, do 7 até o 13, viu? Marca aí, Jeremias 17, Jeremias 29, a partir do 7 até o 13. Quando Deus ele fala para Jeremias, vai naquela cidade que está em guerra, leva a minha paz para aquela cidade, e coloque paz, e dê paz naquele lugar que está sem paz. Eu e você temos essa autoridade de levar essa paz em lugares que não tem paz. Amém? Então assim, o inimigo ele está nesses últimos dias trabalhando de uma forma diferente. E o maior inimigo, eu digo e repito de novo, para ficar bem claro, para vocês entenderem, minha gente, não é Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz. Como Jesus, ele foi morto ali na cruz, ali, ó, lá em Gálatas capítulo 13, versículo 13, está lá escrito que ele cumpriu a lei. A lei foi cumprida.
essas pessoas têm que ter uma intimidade comigo. Por isso que ele foi e aconselhou a nós entrar no nosso quarto. Não é fazer aquelas orações de fariseu, né? Tem uma passagem que Jesus fala isso, né? Enquanto estava lá um publicano com a cabeça baixa, confessando seus pecados, né? Dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, nem de olhar para o céu. Tenha misericórdia da minha vida, da minha alma. Glória a Deus. Quando estava lá o fariseu dizendo: Senhor, eu oro 3 vezes por dia, dizimo de tudo, né? Faço isso, né? Etc. Qual dessas 2 orações você acha que Deus recebeu? A oração do fariseu, que estava nesse, né, se exaltando, dizendo o que fazia, ou aquele que estava ali arrependido, dizendo: Senhor, perdoe meus pecados, eu sou miserável. Tem momento que nós temos que reconhecer, minha gente. Vocês já pararam para pensar se Deus tivesse feito nós com o buraco na nariz para cima? Na hora de chover a gente morria afogado, né? Aí Deus é tão justo que ele fez com um buraco na nariz para baixo, não para cima. Já parou para pensar a nossa boca no pé? Né? A gente pisa em tanto canto, né? Como é que ia ficar a nossa boca, né? Já que Deus falou que o que é sujo é aquilo que sai, não que entra, né? Mas deixa isso para lá, né? A palavra está aí, né? Mas é verdade, meu amigo. Você já parou para pensar Deus colocar, né, os nossos olhos atrás da cabeça aqui, né? A gente olha para trás, não para frente. Deus fez-nos perfeitos, cada membro tem a sua função, não é? A mesma mão que você estira para abençoar, você pode matar, né? Não é isso? Pode matar, ou você pode abençoar, amém? E concluindo aqui, irmãos, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam alcançará misericórdia. Em outra versão diz assim: alcançará o perdão de Deus. Então, o que nós temos que fazer é confessar e deixar. Errar, todo mundo erra. Aquele que disser que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo erra. Aquele que disser eu sou perfeito, só de dizer que não erra já errou. Porque Paulo, ele chegou a dizer isso: quando eu pensei que não errava, já de pensar que eu não errava, já errei. E ele era um filósofo, mas só que aqui ele estava filosofando, né? Então todo mundo erra, com os pensamentos, com o olhar, né? Mas em Mateus 7:2 diz que com a mesma medida que nós medimos o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Não é fácil, irmãos, nós agradar a todo mundo, nem Jesus agradou a todos. Mas nós temos que aprender a suportar os fracos na fé, né? Temos que aprender a compreender, a entender, né, a limitação daquela pessoa que está naquele momento. Tem dia, né, irmão? Não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Tem dia que dá vontade, irmão, de não sair nem dentro de casa. Não olha para ninguém, ficar escondido, isolado de tudo, de todos. Desligar o aparelho de celular, não entrar na internet, não responder resposta de ninguém. Hoje eu respondi mais de 50 perguntas que fizeram para mim no meu privado, no grupo do meu WhatsApp. E quando tem alguns que bloqueiam, outros gostam de vir a mim fazer pergunta. Aí eu vou no Google, pesquiso lá, aí volto, respondo. Quando eu não sei responder, eu vou pesquisar no Google. Eu sou analfabeto, mas não sou burro não. Aí aquilo que eu não conheço, que eu não entendo, aí eu vou na hora, vou lá no Google, faço a pesquisa, aí volto lá e dou a resposta. Eu estou evangelizando um testemunho de Jeová, irmão, esses dias. Entrou no meu grupo e está fazendo cada pergunta e a gente tem que ter sabedoria para evangelizar. E se a gente conseguir ganhar um testemunho de Jeová, oh glória! Se a gente conseguir ganhar um judeu para Jesus, só se Jesus tiver um negócio mesmo, né? Se a gente conseguir ganhar um mormon, né, para Jesus, meu Deus, é mais fácil a gente ganhar um macumbeiro, um espírita. É mais fácil ganhar um ateu do que ganhar um testemunho de Jeová. Você sabe disso? Mas o Evangelho de Cristo não é o Evangelho do homem. A gente temos que entender que existem os critérios de Cristo, existem os critérios do homem, né? Então muitos vivem mais no critério do homem
né? Obedecer mais um homem. Jeremias fala que é melhor nós obedecer a Deus que ao homem, de que está obedecendo critério humano. Temos que obedecer o que está aqui, meu irmão, receba. Não está, respeito, né? A gente não pode não concordar, não, pastor Luiz. Aí pode não concordar, irmão, é um direito da gente. Você não precisa concordar tudo que eu falo, né? Mas você tem que também respeitar a minha opinião. Eu tenho que concordar a sua opinião. Eu posso não concordar com o que você falar, mas eu tenho que ser primeiro humilde para respeitar a sua opinião, mesmo que seja deturpada, distorcida, né? Fora da Bíblia, mas eu tenho que respeitar. Amém? Muitos não estão respeitando, irmão, o outro. Por isso que o milagre não acontece. Porque que faz a operação é o Espírito de Deus. Apenas nós só aplica a palavra, né? Bate o martelo, mas a resposta é Deus que dá. Amém? Nós projetamos, nós criamos plano, mas a resposta vem de um, né? Vem do prefeito, vem do governador, da governadora, vem de quem? Vem de quem, igreja? Vem de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesse momento apresentamos, meu Pai, aqueles que vão ofertar, dizimar, aqueles que fez algum voto, que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um, meu Pai, adorar o Senhor com a semente, meu Pai, com a sua sementeira, Senhor, porque a sua palavra diz que aquele que plante com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Ajuda o Espírito Santo, teu povo, multiplica, abençoa os que podem, os que não podem nesse momento, abençoa da mesma forma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja providência na vida de cada um, meu Pai, e receba, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um que vai, meu Pai, contribuir com alegria nessa noite. Abençoa cada dizimista dessa casa, ofertante, e abençoa, meu Pai, também a pessoa que estará trazendo louvor, pois também é uma oferta, meu Pai, também. Ajuda o Espírito Santo, todos nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que enquanto no livro do profeta Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto ainda pode, enquanto ainda está perto. Amém? Então busque, como diz em Mateus 6,33, depois Jesus se falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Né? Então vamos buscar Deus enquanto pode. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de jejuar, é tempo de se converter. Graça e paz a todos. Estamos aqui na fila do Popular, esperando aqui o momento do almoço. Né? Polêmica, extraordinário. Jamais cante esse louvor sem ouvir esse vídeo primeiro. Esse hino tá dando o que falar no Brasil inteiro. Veja até o final. Nós temos que voltar a acreditar. Oramos, entregamos nas mãos de Deus e Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Dá para você acreditar que Deus vai fazer um milagre? Você viu nesta tarde, Deus usou o seu servo e disse, receba cálcio nos ossos. Não vai ficar parada, nem ficar nada. Não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar, vai andar, vai andar. Você conhece esse cantor? Cálcio nos ossos, cálcio nos ossos, cálcio nos ossos. Neste vídeo eu quero te falar sobre a linda história por trás do hino Cálcio nos Ossos. Como este hino surgiu, algo profético aconteceu, sobrenatural, extraordinário. E o cantor Maicon Tocha vai contar aqui para nós, queridos, que coisa extraordinária. Quando Deus quer levantar alguém, quer dar algo poderoso para alguém, para impactar vidas, ele tem as suas formas, a sua maneira, o seu jeito, e mesmo muitas vezes não entendendo esse processo que Deus quer fazer, Deus sabe como agir para nos levar ao propósito. Guarde isso, Deus sabe como te levar ao propósito que Ele tem
sobre a sua vida. Veja que linda história por trás deste hino. Eu tava cantando uma sanfona, o irmão tocando a sanfona. Eu nasci um pouco atrás, no culto, adorando uma senhora já de idade. E Deus me tomou pra ela como se fosse uma forma de canção e foi falando pra mim. Eu, na mesma melodia, comecei a dizer pra ela: enquanto tu me adora, mulher, eu te dou cálcio nos ossos, eu te dou cálcio nos ossos, eu te dou cálcio nos ossos. Não vai ficar parada, nem de cadeira de roda. Só que era uma profecia, Deus estava me usando em profecia para aquela irmã, naquela melodia que eu tava cantando. Pronto, terminou o culto, eu saí e ficou aquilo na minha cabeça. Que melodia bonita que Deus me usou para aquela irmã. E de repente, alguém filmou. Nisso, esse vídeo foi parar na internet, da internet viralizou. E eu fui cantar numa cidade chamada União dos Palmares, em Alagoas. E quando eu fui cantar, o pastor pegou na minha mão e disse assim: você pode cantar qualquer louvor, mas se você não cantar cálcio nos ossos, você não volta mais aqui. Pastor, isso não é hino. Ele disse: é, porque todo mundo tá cantando. Pastor, ali Deus me usou. Ele disse: não era. Então até hoje, volte pro hotel, escreva e cante à noite. Agora eu tenho um vídeo para repetir várias vezes e comecei a escrever. Aí Deus bradou para mim e disse: você não entende nada, mas os meus caminhos vai te levar para o Brasil todo. Aí quando foi a noite que eu cantei nossa igreja, com a glória de Deus, de repente um produtor ligou para mim e disse: olha, venha-se embora que a gente vai produzir esse louvor. De que louvor? Isso não é um hino. Venha-se embora que Deus me incomodou a ligar para você e você vinha. Me escondia, chorava, mas aonde eu chegava, alguém dizia: canta cálcio nos ossos. Queridos, que tremendo. Ele estava ministrando um louvor, de repente o Espírito de Deus o toma de uma forma profética em direção a minha irmã. E naquele momento nasce o hino Cálcio nos Ossos, que tem repercutido muito aí nas redes sociais, e milhares de vidas já foram abençoadas através deste louvor. Se você não o ouviu ainda, pesquise aí o louvor Cálcio nos Ossos, de Maicon Tocha, que vai aparecer para você. E ouça esse hino, vai tremer aí dentro da tua casa. É profético, é impactante, e Deus é tremendo. Olha, tem hora que Deus permite uma situação de aperto, uma situação de sofrimento e dor, para dar algo precioso para alguém que irá abençoar vidas. Tem momentos que Deus se revela no profético, no extraordinário, no sobrenatural, na edificação, na exortação, para que algo surja que servirá para impactar vidas. Enfim, Deus tem seus meios, suas maneiras. Nós é que precisamos estar atentos, porque Deus pode entregar algo poderoso para qualquer pessoa, a fim de abençoar o Brasil e o mundo. Deus é poderoso para isto e muito mais. Talvez o projeto que Deus vai te dar vai impactar milhares e milhares de pessoas. Inclusive, eu estava vendo aqui dias atrás, compartilhei aqui no canal, não sei se você lembra, o hino da cantora Shirley Carvalhal e Vendavais, a história triste por trás do hino, que também tem impactado vidas. É um hino poderoso. E se você não viu ainda, eu vou liberar aqui para vocês. Ela teve dias atrás aí no Pedro Bial, contando o testemunho do hino, e eu vou liberar aqui porque esse hino nasceu num momento de sofrimento, de dor, e Deus se revelou poderosamente. Veja aí. Eu estava numa depressão muito grande, eu entrei em depressão. E eu fiquei muito mal, muito assim, fiquei muito depressiva mesmo. Fiquei dentro de um quarto escuro, eu não tinha vontade de nada, não me alimentava. Aí eu estava muito mal assim e o telefone tocou, e era de madrugada. Aí eu fui atender o telefone, atendi o telefone, era o Vanderlei Macedo. Aí ele ligou para mim, foi Shirley, e estava chorando, disse que a presença de Deus, um ser lá no quarto dele, falou para ele que ele ia passar, que ele pegasse um violão, aí falou meu nome, ele falou meu nome. Shirley, eu estou aqui na saída. Ele chorava muito. Ele estava vindo aqui no meu coração, uma música para você está bem? Eu não disse nem sim, não, eu fiquei calada, né? Aí foi quando ele começou a cantar essa música, Vendavais. Aí ele falou assim para mim: a paz de Deus está chegando para você agora. Eu acho que isso diz muito sobre o que é isso que a gente está falando no programa da música pentecostal, né? Que tem a ênfase na cura, que tem a ênfase na ideia, na certeza, na verdade, de que Deus cura, de que Deus pode transformar a vida das pessoas. Meu querido, o que você me diz sobre o nascimento desses hinos? Já viu? É bíblico? É de Deus? É poderoso? Você já tinha ouvido o hino ou já ouviu o hino Cálcio nos Ossos? Deixa aí, eu quero ler o teu comentário.
Cara, o dízimo, se você lê a Bíblia, se você é cristão, você tá ali na igreja e você lê o dízimo não é para os dias de hoje. É totalmente fora. Todos os pastores que estão coletando dízimo, crescendo suas igrejas, tendo aí carro de 500 mil, eu não estou falando mal do evangelho, pelo contrário, o verdadeiro evangelho é você ajudar o seu semelhante. Jesus diz, os mandamentos se resumem em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus, a ti mesmo. Acabou. Então assim, esse pressuposto de dízimo, de coletar, você não chega ali, você não vê, na maioria dos casos, não estou generalizando, alguém chega e diz bem assim, vamos ajudar algum irmão da igreja com a conta de água, de luz, de energia, e tem o caso oposto. Eu já vi relatos da irmãzinha que era 30 anos na igreja, e aí o pastor deixou de dar a cesta básica dela, lá eu não vou mais não, porque não estão me ajudando. O ser humano é ingrato, né? A gente sabe, mas quando a gente fala de dízimo, o dízimo não é nova aliança. Jesus não recolheu dízimo, Jesus não estipulou 10%, isso era uma cultura, inclusive, pagã, não era só do costume cristão, hebreu, judaico, todas as culturas dos povos antigos separavam 10% para os seus deuses, para as suas divindades, e isso aí veio se alastrando. Onde é que realmente existiu essa questão do dízimo? Qual é o fundamento do dízimo? Exatamente. Quando a primeira vez que o dízimo apareceu, qual foi a justificativa que deram? Isso aqui é para quê? O primeiro relato de dízimo que a gente tem foi quando uma figura misteriosa da Bíblia, chamada Melquisedeque, significa, na etimologia da palavra, rei de Jerusalém, ele aparece para Abraão, que foi o primeiro patriarca, que inclusive até outras religiões consideram ele, o islamismo, por exemplo, vem do mesmo berço. Ele apareceu ali quando Abraão ganhou uma guerra com 4 ou 5 reis. Então, ele pegou os despojos de guerra daquilo que ele ganhou e ele decidiu, no coração dele, dar os 10% para Melquisedeque. Lembrando, essa foi uma oferta de bens, mas nenhum outro relato na Bíblia de bens. Aí os pastores fazem, Malaquias 3,10, que é um verso famoso, roubarás o homem a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu coração, da sua honestidade, da sua intensidade de ajudar o seu semelhante. Então, por isso que você perguntou, você é cristão? Cara, eu sou o cristão da Bíblia, não sou o cristão de um sistema religioso que inclusive defrauda a Bíblia em prol de um crescimento fiduciário. Cara, o dízimo, se você lê a Bíblia, se você é cristão, você tá ali na igreja e você lê o dízimo não é para os dias de hoje. É totalmente fora. Todos os pastores que estão coletando dízimo, crescendo suas igrejas, tendo aí carro de 500 mil, eu não estou falando mal do evangelho, pelo contrário, o verdadeiro evangelho é você ajudar o seu semelhante. Jesus diz, os mandamentos se resumem em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus, a ti mesmo. Acabou. Então assim, esse pressuposto de dízimo, de coletar, você não chega ali, você não vê, na maioria dos casos, não estou generalizando, alguém chega e diz bem assim, vamos ajudar algum irmão da igreja com a conta de água, de luz, de energia, e tem o caso oposto. Eu já vi relatos da irmãzinha que era 30 anos na igreja, e aí o pastor deixou de dar a cesta básica dela, lá eu não vou mais não, porque não estão me ajudando. O ser humano é ingrato, né? A gente sabe, mas quando a gente fala de dízimo, o dízimo não é nova aliança. Jesus não recolheu dízimo, Jesus não estipulou 10%, isso era uma cultura, inclusive, pagã, não era só do costume cristão, hebreu, judaico, todas as culturas dos povos antigos separavam 10% para os seus deuses, para as suas divindades, e isso aí veio se alastrando. Onde é que realmente existiu essa questão do dízimo? Qual é o fundamento do dízimo? Exatamente. Quando a primeira vez que o dízimo apareceu, qual foi a justificativa que deram? Isso aqui é para quê? O primeiro relato de dízimo que a gente tem foi quando uma figura misteriosa da Bíblia, chamada Melquisedeque, significa, na etimologia da palavra, rei de Jerusalém, ele aparece para Abraão, que foi o primeiro patriarca, que inclusive até outras religiões consideram ele, o islamismo, por exemplo, vem do mesmo berço. Ele apareceu ali quando Abraão ganhou uma guerra com 4 ou 5 reis. Então, ele pegou os despojos de guerra daquilo que ele ganhou e ele decidiu, no coração dele, dar os 10% para Melquisedeque. Lembrando, essa foi uma oferta de bens, mas nenhum outro relato na Bíblia de bens. Aí os pastores fazem, Malaquias 3,10, que é um verso famoso, roubarás o homem a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu coração, da sua honestidade, da sua intensidade de ajudar o seu semelhante. Então, por isso que você perguntou, você é cristão? Cara, eu sou o cristão da Bíblia, não sou o cristão de um sistema religioso que inclusive defrauda a Bíblia em prol de um crescimento fiduciário. Eu vou mostrar 2 vídeos para vocês. Esse daqui é a Janaína das Matas sendo incorporada aqui nessa pessoa, né? E o outro é de uma bispa que diz estar incorporada com ou do Espírito Santo. Prestem bem atenção aos movimentos, né, da suposta entidade, para que vocês possam entender o que eu tô falando. E eu vou mostrar agora a bispa. Ai, meu Deus. Preste bastante atenção aos movimentos
que ela faz com a mão, com o corpo, com a dança, com o balé espiritual. Olha lá. Tá? Vou mostrar esse. E aí a gente vai voltar naquele outro e eu quero que vocês tirem... Aí, ó. Presta atenção, ó. Vamos lá. Bora. E aí, se você observar os movimentos da mão, do rosto, do corpo, né? Presta bem atenção nessa parte que eu quero mostrar pra vocês. Que ela faz parcialmente igual a bispa. Como se estivesse consagrando, recebendo uma energia, né? De algo ou de alguém, ó. Viu? Daquela olhada. E aí ela vai fazer o movimento com a mão. Gente, isso é muito sério. E agora eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio de Deus permanece em paz, mesmo em meio à dor. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Mesmo diante da morte, ele não recuou, não se defendeu e nem se revoltou. A Bíblia diz em Atos 7,55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Cara, eu já vivi tanta coisa nessa terra. Aos meus 44 anos, desde a minha juventude, da minha mocidade, da minha fase de criança até hoje. Eu já vi, já ouvi e já vivi o lado espiritual. Eu queria tanto que a gente pudesse realmente ver como é o lado obscuro do submundo, para que entendesse que com Deus a coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. É por isso que a gente não vê curas, milagres, prodígios, porque as pessoas ficam brincando com o nome de Deus, enquanto outras são guiadas por essas pessoas a estarem em lugares sujos. Não que desonre o nome de Deus, mas que zombam, né? Tentam zombar da presença real do Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, é um pecado que não tem perdão. Aleluia. Será que você já parou para pensar o que eu estou fazendo da minha vida espiritual? Ah, mas como eu posso crer se eu não vejo? Como eu posso crer se eu não ouço? Você não pediu para Deus ainda. De verdade, você só está cobrando. Entenda, enquanto você cobra, Deus não vai fazer. Peça humildemente que o Espírito Santo te mostre as coisas espirituais. Peça discernimento a Deus. Pare de cobrar a Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui. A tua serva, o teu servo, usa-me, Pai, assim como usastes profetas pequenos, profetas maiores, homens e mulheres do tempo passado aos tempos atuais, porque ainda assim existe um povo que clama no deserto, existe um povo que ainda crê que Jesus opera milagres, que Jesus opera prodígios e maravilhas, mas brincam com o Espírito Santo de Deus. Eu me emociono a falar a verdade para vocês, porque arde em meu coração falar de Jesus. Arde em meu ser ouvir Jesus falar. Mas como que você ouve, missionária? Você é falha e pecadora. Quando eu abro a palavra de Deus, eu ouço Jesus falar. Eu ouço Deus falar comigo. Aleluia. Já colocou um louvor? E prestou atenção? Como arde no teu coração, como a tua cabeça sai do seu eu e vai para outra dimensão, querendo entender o que está acontecendo na tua vida. Agora você imagina você poder pegar a palavra de Deus verdadeiramente e ser guiado pelo Espírito Santo, ser transportado à realidade que muitos viveram para chegar até aqui e hoje ver uma multidão brincando de ser crente. Fujam dessas denominações em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.